episódio de hoje vai ser muito especial, porque eu trouxe como convidada a também psicóloga Adriana Ribas Machado. Eu e a Adri nos formamos juntas, porém, dentro da profissão, seguimos caminhos diferentes. Ela atua na psicanálise e eu na terapia cognitivo-comportamental. Eu achei interessante trazer essas duas linhas para esse bate-papo esclarecedor sobre relacionamento abusivo. Então, hoje a conversa vai ser profunda, acolhedora e muito real sobre abuso, esse abuso emocional, sobre relacionamento abusivo, né? O quanto impacta na autoestima e por que é tão difícil sair dessas relações. Seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada, Sil. É um prazer estar aqui contigo. Fiquei muito feliz quando você me convidou. É um prazer falar sobre esse assunto, né? Eu acho que ele é de suma importância. Nós temos todos os dias exemplos na clínica, né, do quão Nossa. necessário é Uhum. e nunca é demais, né? Fazermos alerta, trazer essa consciência. Então eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sabia que nós iríamos falar sobre um assunto interessante, e aí discutimos até chegar nesse, Uhum. né. E acho muito bacana essa troca, né, a comportamental e a psicanálise conversando, de uma forma saudável, né, para que também as outras pessoas tenham um entendimento de como a gente funciona em clínica, Exato, né, Sil. exato, exato. Então, Adri, o relacionamento abusivo não começa ruim. Muito pelo contrário, relacionamento abusivo começa bom, Uhum. né? A pessoa acha que encontrou o príncipe encantado, a mulher acha que encontrou o príncipe encantado, gentil, um relacionamento que no primeiro momento parece que tem muita conexão, cheio de promessas, e aos poucos a pessoa vai sendo controlada sem perceber. Isso confunde muito a vítima, porque ela ainda fica tentando buscar aquela pessoa lá do início do relacionamento, né? Sim. E diante disso, Adri, o que que a psicanálise fala? Como que a gente percebe, como que pode estar percebendo essa forma silenciosa no início do Eu vejo, relacionamento? Sil, que na psicanálise a gente observa o relacionamento abusivo, ele não começa de uma forma uma violência explícita, né. Exato. Então ele começa silencioso, suave, e ele vai buscando primeiro minar a a parte psíquica dessa Sim. vítima, né, depois corpo e tudo mais. E ela vai participando de uma reorganização, né, patológica, infelizmente. Uhum. E então quando ela de repente vem pedir ajuda ou quando essa paciente se vê, né, já no meio, né, da dor, Da do dor. caos e tudo, isso já se configurou, isso já está muito grande, né. Uhum. Você falou inicialmente essa questão de parecer um sonho, né. E recentemente até eu fiz um vídeo sobre isso, que era sobre alguns comportamentos que a gente observa muito presente no No abusador, abusador. né. Uhum. E esse primeiro momento a gente chama de mimetismo, que é aquela coisa de parecer que a pessoa é uma cópia sua, né. Gosta das mesmas coisas, vai para os mesmos lugares, é interessante, é sedutor, porque na grande maioria das vezes, esse abusador é um sedutor, né. Ele é um conquistador, porque inevitavelmente nós vamos encontrar traços narcísicos nele, né. Sim. Então ele vai ter esse movimento de seduzir, de trazer, de manipular, Uhum. para que pareça muito confortável estar do lado dele, né. E a psicanálise ela vai caminhar, porque ela vai observar que essa dependência, essa facilidade em estar num relacionamento abusivo, ela começa muito antes, Sil, ela começa na história, ela começa lá atrás, né, às vezes na história desse paciente, na vivência de infância, família, enfim. Por que que é tão confortável ficar nesse ambiente onde a identidade foi consumida,
onde o amor é em formato de sacrifício, né, de renúncia, de dor. Então ela aprendeu o amor nesse formato. Ela na terapia cognitivo-comportamental, a gente também visualiza dessa forma, né? Uhum. Ficou naquele ambiente que era normal muitas vezes aquela situação. Então cresce acreditando que aquilo é relacionamento, né? E Exatamente. aí entra o abusador, manipulando num primeiro momento, como a gente estava falando, elogiando, né? Ele vai elogiar, ele vai gostar das mesmas coisas, e aos poucos ele vai podando a vítima, né? Isso, ele vai tirando. Eu acho que a A parte mais cruel é a identidade, a identidade, identidade. né? E infelizmente a vítima, ela não percebe isso. Ela não percebe porque é sutil, né? Às Sim, vezes é num ciúme que vai parecer uma manifestação de de amor, cuidado, né? cuidado. Excessivo. Muitas vezes tem essa racionalização que a gente fala que Uhum, é, ai, mas é que eu tô te protegendo, né? uhum. Tô Porque querendo o teu eu me bem. preocupo com você mais do que qualquer outra pessoa, né? Sim. Então, por isso que eu estou te, né, eu estou te afastando dessas pessoas que só te sugam, que, né? Uhum. Então, esse formato é muito forte para que ele seja o centro Das dessa vida, atenções. né? E então ela começa realmente a imaginar que toda a vida dela foi errada, né? Que agora sim, agora tá certo, agora ela encontrou alguém que tá guiando esse caminho. Valorizando ela, cuidando Isso, dela. cuidando dela, né. Então existe às vezes a gente chama isso, né, a maioria das vezes a gente encontra uma falha materna, Uhum, infelizmente, que é esse formato de não ser ouvida, de não ser olhada, né, em casa, uhum, enquanto criança e tudo mais. uhum. Então existe uma busca permanente por Por um esse olhar. colo, por um olhar, por uma valorização, né, que não Uhum, aconteceu lá atrás, uhum. e que agora eu busco desesperada uma atenção, um cuidado, um carinho, né, e eu não consigo reconhecer aquilo que é carinho e aquilo que é, cárcere, né, aquilo que Uhum, é uhum. um Tóxico. tóxico, né, enfim. A gente vai muito além de olhar para esse abusador, né, nós vamos Uhum, olhar para o formato dessa vítima, porque o relacionamento abusivo, ele corrói, né. uhum. Então essa paciente, ela realmente começa a se distanciar muito de tudo aquilo que Que faz parecia bem. ela, que faz E que bem faz para bem. ela. Uhum. Sem Exatamente, ela né, perceber. sem ela perceber, Vai né. se afastando dos amigos, da Da família, família. né, esse movimento dele, né, da Uhum. manipulação, que é o O condicionamento que vocês usam condicionamento muito, nós né. usamos. Sim, então é um formato realmente assim, até a gente, Uhum. né, até não usa muito essa palavra mas ele é Na assim, é um é, adestramento, um né, Sil, adestra é. infelizmente, porque, Uhum. se você fizer coisas boas, Será recompensada. isso, mas se você, né, for contra, você vai ser duramente reprimida. Então, assim, Uhum. eu vou fazer lei do silêncio em casa, eu vou tratar mal, né. Uhum. Então aí você começa ela quer migalhas, né. Sim, Então sim. qualquer coisa, "Ai, hoje Qualquer ele migalha ele se estava torna aqui, amor. né, ele estava querido. Ai, a gente não brigou, viu, então eu tenho que fazer tudo certo, tá certo, eu tô seguindo o caminho direitinho, né. Se eu fizer tudo certo, ele não vai embora, a gente não vai brigar", né. Então começa a Uhum. ter esse medo até de medo de falar, medo de se expor, Por porque ele medo de faz esse perder. movimento, medo de perder, e faz esse movimento, né, Sil, de transformar nela, né, Como se a o culpa fosse gaslighting que a gente dela, fala. Isso, exatamente. Uhum. ok, você me fez perder a cabeça, Uhum. né, Eu só agi você dessa forma porque você falou isso e você sabe isso, que isso me faz mal, você sabe né. como eu sou, Aham, você né, sabe como eu por que que sou. você provocou, né, então Exato, esse movimento assim, exato. olha eu tento fazer tudo certo aqui em casa e aí você estraga tudo.
né. E isso vai abalando totalmente a autoestima, vai destruindo. E o que que a mulher acaba acreditando, a vítima? Que ela está errada, que ela é culpada, que ela está exagerando quando ela faz alguma cobrança, ou quando ela expõe a vontade dela ou a opinião dela, que ela exagerou, que É. ela teve uma visão distorcida, né? Ela duvida, né, da Ela própria duvida. sanidade, assim, eu acho que Exato. essa parte é uma parte cruel da Cruel. clínica, né, quando Uhum. você começa a ouvir, e elas estão às vezes te dando o depoimento e falando, mas quando elas se escutam, Uhum. vem uma consciência, né. "Nossa, eu nem acredito que eu deixei ele fazer tudo isso", né. E é muito comum na clínica, Isso, essas verbalizações, né. muito, muito. Eh teve uma situação específica que a paciente contava o não, chorava porque eles tinham terminado e o quanto ela nunca ia encontrar alguém tão incrível quanto Ah, ele. isso sim, isso é bem E comum. aí de repente ela começou a contar como que as coisas aconteciam, ele diminui totalmente, ela é uma mulher belíssima e ele diminui ela totalmente, fisicamente, né, a imagem dela, ela quanto profissional, e ela foi se diminuindo. E quando ela teve essa percepção na terapia, ela falou, quando eu fiz a pergunta: "Você consegue observar em que relacionamento você estava?" Ela para, fica em choque, diz: "Eu estava num relacionamento abusivo e não percebia". E aí o mundo dela cai. Então ela É tem que um resgatar a identidade, resgatar o que ela o era, que ela e eu era. acho que elas têm dificuldade até para se perdoar, né, Uhum, para entender, assim, como é que eu permiti? Como uhum, que eu não uhum, vi, uhum. né? Eu acho que quando a gente chega nesse ponto na clínica, é tão fértil isso, né, para Sim. nós, assim, a gente chegar nisso, mas é lento, é demorado, e muitas vezes a gente não chega, porque o conteúdo tá ali, tem a demanda, ela tá trazendo, ela verbaliza, ela se escuta, e ela ainda assim não consegue sair, porque A autoestima é está como a gente destruída. fala, e além de tudo, Sil, assim, eu acho que é maior, porque não é só sobre uma mulher que, puxa vida, mas se ela faz tudo isso, por que que ela não sai? Se ela é tão esperta, se ela é tão inteligente? Porque isso é vínculo inconsciente, Uhum, né, isso é vínculo inconsciente lá de trás, né. Então não é simplesmente: "Eu não sinto e eu vou sair daqui", uhum, né, porque esse inconsciente fica confortável na violência, né, por alguma razão ele está familiarizado, entende. uhum. Esses dias até eu dei um exemplo para uma paciente minha, que tem um filme que ai, É Assim que Acaba. Ah, Ele tá. foi Eu não feito foi depois do feito depois do livro, livro. né. Não, eu não li ainda Isso. esse livro. E ele é muito interessante, Sil, pelo seguinte, vou dar um spoiler aqui para Uhum, quem uhum. nunca viu, né, paciência, né, agora vai Vai ter o descobrir algumas spoiler. coisas. Eh, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que algumas pacientes assistiram e que essa cena, ela nunca foi elas nunca trouxeram como um destaque, elas não acharam estranho, entende. Uhum, Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, a coisa que mais me impactou demais, assim, é que a primeira cena realmente, quando ela conhece o cara, o abusador, né, uhum, ele chega no lugar onde ela tá e ele bate a porta, quebra coisa, não sei o quê, ela tá num terraço, assim, né, no telhado de um prédio, e ela tá lá, pensando sobre a vida dela, refletindo, enfim, e aí ele entra furioso com alguma coisa da vida uhum, dele, quebra a cadeira, faz tudo, faz tudo. Assustador aquilo. Qualquer pessoa saudável uhum. emocionalmente, Emocionalmente. ou iria fugir, ou iria paralisar, ou iria se assustar, ou iria se retirar, enfim. Uhum. Ela não. Verificaria que aquilo não é normal, se Ela estivesse saudável. ficou, né, olhando ele com muita calma, e aí ela diz: "Dia difícil?". E nessa mesma cena, é tão interessante a questão da manipulação, que eles, ficam juntos. Já no primeiro Então ela dia. vai longe, né. Ela sai de um movimento de não perceber aquilo que é óbvio, Uhum. né, e ela vai para ele, né. Quase como se dissesse:
o inconsciente fala: "Ufa, tô em casa", Uhum, né. uhum. E o histórico dela é o quê? É um pai muito violento, que Claro. batia muito nessa mãe, Uhum, batia nela, né. uhum. A ausência paterna, né, que tem inúmeras questões aí. E então era familiar, não causou, o inconsciente não diz Estranhamento, já assim: "A gente tem reconheceu que sair daqui, por favor". Não, reconheceu o ambiente, estou em casa. reconheceu o ambiente, Puxa estou em vida, isso casa. aqui é bom, eu consigo lidar com isso, Aham. né. Eu sei lidar com Sim, eu isso, então sei eu vou lidar ficar com aqui. isso. Uhum. É, E então me chama muito a atenção, porque é o que a gente vê, né, todo dia na clínica, a gente exato, vê isso, sabe. exato. Não nesse mesmo formato, né, Sil, Uhum, mas assim, sim, claro. em diversos processos, tem situações que são inclusive muito semelhantes ao filme, né, aquelas clássicas, assim, Hum, mas você vê que isso nasceu de um lugar onde essa violência era comum, era normal, normal, né. era E é isso normal. que a gente E vai fala, crescendo vendo aquilo. normalizaram a Uhum. violência, Sim, né, sim. um empurrão, Ve xingar-se, não tratar com respeito, não ouvir, uhum, né. uhum. O simples fato dela perceber que ela não é ouvida dentro de casa, desde uma coisa: "Olha, isso me faz mal, e daí eu vou fazer", né. Isso é um abuso, né, Sil? Totalmente, totalmente, né. É interessante, eu não li o livro, Uhum. tá na minha Mas é lista, legal, Sil. e, eu não vi o filme, porque eu não li o livro. Uhum. Eu gosto primeiro de ler, para depois assistir o E tem filme. razão. Eh, eu achei interessante essa parte do filme, enfim, que você falou, dela perguntar: "Dia difícil?". Tem um pouco de síndrome de Salvadora? Eu acredito que tem muito, né. Porque, né, eu vou estar ajudando essa pessoa, porque eu sei daí entra as questões, né, do aprendizado, a gente diz, né, Sim, aham. familiar, né, o que era comum naquele ambiente, eu sei lidar com isso, eu vou ajudá-lo, de uma forma realmente inconsciente, né. Isso. Então a síndrome da salvadora. Nós tratamos isso, talvez, né, não como Aham, num formato bem aham, parecido mesmo, Sil, só que assim, ela, eh, inconscientemente está uhum, tentando salvar um casamento que não lá é dela, atrás. Aham. né. Então assim, não deu, minha mãe não conseguiu mudar meu pai, Mas eu vou mudar. mas eu vou, né, eu consigo, Uhum, né, uhum. e eu vou viver essa história de novo e eu vou conseguir, entende. Então, é um Vai ser processo diferente muito. mesmo sendo um ambiente, que ela, se Vai sente bem, ser. né. Uhum. Ela se Porque sente bem num ambiente de violência e inconscientemente querendo mudar, sabendo que no fundo não muda. não, eu acho que esse sabendo, ele Não é não tem consciente, essa não é clareza. consciente, não Não, tem essa clareza, é inconsciente. isso, assim, eu acho que É elas não comum. sabem, Uhum, né. Então elas têm ainda realmente, assim, no começo quase que parece uma esperança, uhum, né, um uhum, processo assim de mas é que eu acho que eu já vi sobre relacionamento abusivo, Adri, uhum, mas o meu não é. uhum, Né, uhum, sim. porque ele é assim, 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 é só às É vezes, só às ve né. Então tem esse movimento. Eu acho que eu vou estar sendo exagerada se eu ah, falar, Adri, que ele é um abusador, não, acho que é nossa. muito forte, entende. Então Exato, tem esse sempre movimento tentando forte. justificar, né. "Não, eu não Justo. quero que você veja ele com olhos que ele não é bom, ele é bom. É só Uhum. às vezes que ele perde o controle, é só às vezes que ele fala". Isso. E isso também existe aquela, talvez totalmente inconsciente da esperança que ele vai mudar. Até mesmo porque ele promete isso, numa Ah, situação sim. extrema, né, numa situação de violência ou tanto verbal ou física, ele dizendo: "Desculpa, você fez eu perder a paciência", né, Uhum. já jogando a culpa, mas eu prometo que vou me controlar, então essa É, promessa machuca, pede desculpas, promete que vai mudar, por um período curto, porque ele manipula, tem essa mudança, mas aí volta aquele ciclo do abuso. eu vejo que isso vem muito nessa fase que a gente acha muito perigoso, inclusive, aquele dia que a gente se encontrou e falou Aham. sobre os dados, Sim, né, que são muito sim! terríveis, São, enfim. são. A fase de lua de mel, né, Sil, que é uma fase já depois de uma briga, depois de talvez um rompimento, uma tentativa de rompimento, enfim,
as promessas, né? Sim. Eu vou mudar, eu vou ser um cara melhor, Manda eu vou construir uma flores. família com você, eu vou isso, eu vou aquilo. Uhum. Agora eu entendi o que você tá falando, né? Uhum. Agora eu tô te Exato. ouvindo, né? Então é um movimento assim de repente, ai, você nunca me escuta. Não, agora eu tô te ouvindo, né? Agora eu percebi que eu estava errado, mas tudo com uma forma de manipulação. Totalmente. E Totalmente. aí depois vem essa fase de lua de mel com flores, com presentes. Em alguns casos eu vejo, Sil, que nem tem a tentativa. A paciente ela já tá tão doente emocionalmente, e que ele não dá mais nada, nenhuma migalha, nenhuma flor, nenhuma promessa. Ela Já está tenta condicionada. encontrar isso, ela tenta encontrar uma mas aqui eu, né, é confortável. No fundo a gente tem tal coisa, sem ele precisar Uhum. fazer Sem ele nada. precisar. Ele não Ai, mas precisa, ele não olha, tenta consertar, ele nada. E aí vem, e eu acho que depois dessa fase, vem uma fase que é muito perigosa, que aí em situações mais drásticas a gente tem o feminicídio, né, que é a triangulação, que é o esse último momento onde, em alguns momentos, ele vai colocar uma terceira pessoa ali, que sim, sim. supostamente Uhum. existe, mas Pode eu sou existir ou não. desejado, Uhum. se você não cuidar tem quem cuide, né, e tudo. Ou ele vai entrar nessa outra esfera, né, de ferir realmente, assim, né. Você não é nada, você é um lixo, enfim, Uhum. todo esse formato que ela já está devastada, né. E às vezes há uma tentativa de respiro, uma tentativa de "eu vou embora", Uhum. e é quando Sim. eles vivenciam a A rejeição, ques é. né. E eu vejo se o que Que eles a perderam a maior arma que eles tinham, que era conseguir manipular. isso. Ela saiu, né. E Agora eu vou me vingar. Eu não exatamente. sei perder. Não Eu sei não lidar sei com a perder, não sei rejeição, lidar porque com a se a rejeição. gente parte do princípio de que a grande maioria, né, Uhum. tem traços narcisistas e podemos dizer que talvez se fôssemos avaliar um transtorno narcisista estaria ali, Estaria ali. né, Aham. esse indivíduo não sabe lidar com a rejeição, né, e a rejeição é um sentimento, eu acho que é um sentimento muito poderoso, né, destrutivo demais quando não se sabe Uhum. lidar. Então, ele não vai lidar, né, e aí vem, né, Os tudo que a casos gente de os dados que a feminicídio. gente tem de feminicídio, né. Então, inclusive os dados são altíssimos. De 1º de janeiro até 20 de abril, teve 20 casos de feminicídio em Santa Catarina. Tá? É E muito de alto, né, gente? tentativas, 42 em Santa Catarina. No Brasil, 399 mortes por feminicídio no primeiro trimestre do ano, né? Então, é aproximadamente equivale a uma vítima de feminicídio a cada 5 horas. É É gente. Você já parou assustador para pensar que 399 mulheres ter perderam a uma vida vida porque um cara não soube lidar com não a soube rejeição. lidar, Não entende? E soube aí eu vou lidar com a mais longe, né, rejeição. Sil, que a gente fala muito isso, assim, para as mães de Aham, meninos, aham. né, porque a gente vai longe e diz assim: "Eles foram criados para não perder, para servir", né, e Como isso é isso é muito perigoso. doentio. Né, isso é Sim. perigoso, porque assim, alguém criou esses homens, Então, eu acho que né. nós, né, eu tenho menino, você tem uma menina, Uhum, eu acho que sim, nós, mães de meninos, temos um papel muito importante na criação, né? E eu não demais, tô Sil. falando só no conversar, no mostrar, né? No Não, vivenciar, porque não adianta você demais. falar pro filho, respeite a coleguinha, Uhum, respeite a menina, a mulher, né? E isso, dentro de casa não existe esse respeito. O pai está falando alto, o pai não está ouvindo aquela mãe. Então, eu acho que o exemplo vem de dentro de casa. Mas nós, lógico, como mães e meninos, além de, óbvio, né? Todos merecem vivenciar uma relação saudável, além de ter uma relação saudável, ainda conversar com o filho sobre, né, o respeitar. Sil, tão importante essa consciência e tão pequena a adesão, né. Sabe, Nós Adri, não não faz muito vivenciamos isso na tempo. vida real, né. Sabe que não faz muito tempo, eh,
Tava um grupinho de meninos e um menino fez um comentário. Estava eu e uma outra mãe, e um menininho fez um comentário, tipo, ah, deixa a menina, e empurrou. Tipo, Uhum. é menina, empurrou. Sim. Na hora, eu e a outra mãe, opa, peraí, filho, conversei com meu filho. É correto que o menino, enfim, que passou, a gente estava saindo e o menino passou e fez esse comentário, a gente ouviu. Não era coleguinha, nada ali. Filho, foi correto o que ele fez? Qual a diferença? A menina merece respeito também. Eu não aceito isso, né? E a outra mãe também, mãe de menino, conversou com o filho dela. Então, até em situações, hoje, com todo o esclarecimento, ainda existem, ainda existe muito disso, né? Demais. Desde pequenininho, porque o menino, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, né? Pequenininho. Se eu às vezes, atendendo É criança, assustador. né, eu Ah, você escuto atende coisas criança, né? sim, Eu não mais. escuto coisas assustadoras ainda que me Uhum, chocam, assim, uhum, que pensamento, a vivência deles na escola ou a vivência uhum. de casa, né, ao longo desses anos todos, eu fui ouvindo algumas coisas que me preocupam, e acho sim essa fala muito importante, pertinente, Sil, porque a responsabilidade de você viver aquilo que você, deseja, Sim, né, sim. para que essa criança assista. Por quê? Porque você pode dizer para ele: "Filho, não pode brigar com a coleguinha", mas aí em casa O o pai pai briga. grita com a Uhum. mãe e tudo, e Não existe ela respeito. e ela deixa, né, ela está, Ela não. enfim, Sim, sim. né, doente e tudo, mas ela permite. Então, a criança aprende com o que ela Com a que ela vê visualiza. e não com o que ela Uhum. escuta, né, Exato, Sil. exato. Muitas vezes nós vamos falar, 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 em Sim. algum momento lá da vida vai virar, mas o Uhum. que ela vê é uma O dia a referência dia. psíquica. Isso, é uma memória desse inconsciente. Então, Uhum. ela vai vivenciar isso, e isso é muito difícil, porque, eu vejo que hoje as pessoas esqueceram um pouquinho, né, desse formato de o quanto eu me respeito, o quanto eu permito que ele faça, Uhum. né, em pequenas situações abusivas, né, nem falando de um relacionamento completamente abusivo com o Abusivo. abusador, o Uhum. narcisista. Situações, Comuns do dia a comuns do dia. dia a dia, situações machistas, situações, Uhum. enfim, né. Uhum. Então, esse movimento que nós também temos que ensinar para as meninas sobre, como é que o papai trata a mamãe, né. Essa é a Sim, referência. sim. Quando você encontrar alguém lá na frente, menino ou menina, independente Uhum. da escolha, né, dos nossos filhos, que seja alguém que cuide, que seja alguém que respeite, que seja alguém que ela essa é a referência dela, né, então, Sim, a né, referência a do gente ambiente. a referência dela Sim. é o que que é respeito, né. Tem escuta na minha casa, tem grito na minha casa, tem então, assim, hoje a gente encontra esses abusadores, e aí, assim, às vezes a gente não para pensar, eles não vieram do nada, Ah, eles sim, foram sim, eles construíram. construídos. Foi aprendizado, Foi. Eles foram aprendizagem. construídos com muitas vezes uma para formar um narcisista, o básico, uma mãe negligente, Uhum, né, sim. e que negligenciou esse amor. Então ele não teve o amor da figura materna, que é o primeiro objeto de amor Uhum, desse sim. indivíduo, não teve, ela recusou, ela virou de costa, né. "Eu me amo, então você se vira", e aí ele se encontra com ele, né, como o mito de Narciso. Então, assim, esse movimento, a gente precisa pensar também na responsabilização, né, de que não é do nada, né. "Ai, mas está cada vez pior o mundo", por quê? Não, Porque porque alguém está alguém criando está esses seres criando. humanos, Uhum, né, e é nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade social, óbvio, mas uhum, nós não estamos na casa dessas pessoas, né. Então é responsabilidade de cada um perceber o que que eu estou mostrando, quem eu estou criando, né. Nós temos responsabilidades em relação a criar, a dar colégio, uhum, comida, não sei o uhum. quê, ok. E nós temos a função de educar. Ó, não pode roubar, não pode Aham, matar, isso aqui é sim. feio. Mas formar um ser humano,
é muito diferente. É uma outra responsabilidade que precisa ser Formar acolhida. emocionalmente, Exatamente. emocionalmente Isso é esse ser importante, né, humano. Sil? Sim. Uhum, uhum. E aí a gente tá falando, né, de formar, de feridas, eu acho que vamos colocar isso, né? Sim. Então essas feridas emocionais, elas são antigas, né? Vem lá do ambiente familiar, das falas, né? De uma mãe, ou a mãe narcisista, ou uma mãe que sofria calada, ou nem percebia. Quer dizer, tem Sim. vários Vários cenários aí, né? cenários. E que aquilo era normal. Então eu cresço acreditando, mais uma vez falando, né, sendo repetitiva, mas é que é assim, eu cresço me identificando naquele ambiente, porque eu convivi muitos anos, né? Eu cresci vendo aquilo com normalidade. Exatamente. Ou até em algumas situações não vê como normal, mas aquilo tantas vezes é repetido que eu gravo. Na psicanálise a gente vê assim, o que que é importante, né, para nós quando a gente observa um Uhum. indivíduo? O inconsciente, algumas palavras-chaves a gente As fala, né? inconscientes. O Aham. inconsciente e a repetição. Uhum. Porque a repetição, como é que eu identifico algo nele? Quando eu observo ele, eu observo um padrão, eu Uhum. observo a repetição. E Sim. essa repetição é onde ele se constrói, Sil. Então é onde eu vou observar essa dor, o que que esse indivíduo está, né, Uhum. vivenciando, por que que ele repete, né, um padrão Um desde padrão desde sempre, sempre. né? Uhum. Então esse é um movimento que a gente observa muito para aí a gente ir para a segunda etapa que é como é que ele faz a transferência, né? E como é que ele vivencia tudo Uhum. isso. Uhum. Então, quando a gente observa essa repetição, né, um Sim, padrão, sim, você padrão fala: "Tá, repetitivo. tem uma ferida lá atrás", né, isso precisa ser olhado, falado, eh, essa paciente precisa se ouvir, né, que eu acho que é o nosso papel Que é o enquanto nosso papel terapeuta, quanto né, terapeuta. que não Uhum. é, na maioria das vezes, né, nós principalmente da psicanálise não tem essa questão do Uhum. Do direcionamento, né. direcionamento. Aham. Nós já da Né, cognitivo você temos. já tem mais Uhum. esse movimento, né, Sil. E independente do nosso Eu ia dizer, movimento, independente do movimento, a gente vê aquela tem a ferida escuta. lá atrás, tem a escuta, a gente vê Isso, onde começou tudo isso e tem a pessoa se escutar falando, né? Que foi isso. o caso da paciente que eu relatei antes, né? Quando ela se escutou e eu coloquei a pergunta: que tipo de relacionamento é esse? Ela falou: abusivo. E olha, Adri, que interessante. Ela já tinha feito terapia. Isso é grave. E Isso me não preocupa. ti isso me preocupou Isso me também, preocupa muito, porque Sil. a fala seguinte dela foi: "Nossa, mas eu nunca percebi e, enfim, a profissional que atendia nunca me falou, inclusive dizia que ele ia mudar". Eu fiquei eu fiquei em choque naquele momento, porque olha o Eu acho papel que que a sim, eu gente acredito tem que que ter. sim. Aí eu olhei para ela e falei: "Como assim? É. Eu Permanecer, vejo assim que, perdoar?" Sil, Perdoar eu acho que independente da da linha, linha. né, nós vamos Aham, ficar perplexas de forma diferente, né, a nossa aham. reação, Sim, né, sim. ali com aquela paciente seria, diferente, mas com a mesma perplexidade, com a mesma indignação, né, ela estava num trabalho terapêutico, onde essa escuta não Não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu essa aconteceu, escuta, não né. aconteceu. De fato não Hum, aconteceu. Não aconteceu a escuta, não aconteceu a acolhida, e não foi teve um reforç setting não, terapêutico que permitiu que essa paciente existisse ali dentro. e pior, foi Então, reforçado. fracasso, Foi né. reforçado a manter Não. a situação. Então é triste, porque eu acho que a gente luta tanto na nossa área. Uhum. Façam terapia, olhem para a história de vocês, não passem a vida Sim. ignorantes da própria história, né. E aí, de repente, o paciente senta na tua frente e diz: "Eu não fui respeitado, não fui ouvido", ou
Ou coisas não mais percebeu. ou coisas Uhum. mais graves, né, assim, Aham. que às vezes Ah, a gente sim, escuta coisas sim, sim. graves, e aí você fala: "Puxa Misturar um monte de vida". coisa. Nossa, exatamente. Que Isso é aí é grave. importância, Eu porque acho assim que é ciência, a gente tem que permear, seja ciência, psicanálise, seja terapia cognitiva comportamental, independente da ciência linha, acima de tudo. ciência A acima de gente tudo. formou para fazer ciência, Uhum, né. exato, Freud exato. já falava isso 180 anos atrás como Uhum, neurologista, né. uhum. Ciência, fatos, entende? Não é achismo, não é e assim, você precisa saber, eh, o que Conduzir. conduzir e o que você está fazendo. Não é uma Uhum. salada. Você está na terapia cognitivo-comportamental e eu não vou me aventurar na terapia cognitivo para fazer um essa sessão está parecendo que o paciente precisa de Ah, cognitivo, exato. né. Ou eu fazer Isso, essa acho que sessão essa para eu vou botar no não, acho que divã, cada um né. Então assim, exatamente. não faz sentido. É irresponsável, né. Então Uhum, eu acho que isso precisa também ser dito, né, também. Sil? É, Adri, e o meu intuito, inclusive, desse podcast, quando, claro, falar do relacionamento abusivo Sim. para que as pessoas percebam, quer dizer, percebam, se perceber alguma Se semelhança, percebam, né, se se percebam. percebam e Uhum. ver, né, alguma semelhança, buscar terapia. Mas o que eu pensei quando veio, né, quando eu te fiz o convite, foi exatamente isso, mostrar que as linhas não brigam. Não brigam. Cada Não, uma vai dentro da ciência, mais uma vez falado, pautado em ciência, né? sem dúvida. Cada uma vai trabalhar diante da Da ciência, demanda. da demanda, a sua forma de trabalhar, mas não que essa é melhor, aquela é melhor. Não. Não, cada um E tem pacientes que foram feitos para análise, e né, e outros tem para pacientes que terapia. foram feitos para Para terapia cognitivo cognitivo comportamental. comportamental, Exato, entende? exato. Eu costumo dizer muito isso na terapia, tá? Primeiro atendimento, né? Se observe como você se sentiu. Você se sentiu acolhida? Eu sempre faço essa pergunta lá no final. Você sentiu que foi ouvida? Porque de repente a terapia cognitiva comportamental não se encaixou com você, Uhum. né? E É, acredito que, e eu né, é o vejo que a mesmo. análise a gente tem uma preocupação muito interessante, porque nós, iniciamos esse trajeto e aí dizemos que o paciente entra em análise depois da quarta, quinta sessão, que é Uhum, quando, né, a gente faz uhum, todos os processos antes disso, e aí, ok, ele vai encarar esse processo. uhum. Então, ok, ele está em análise, né, oficialmente Ah, em sim, análise a aham, gente diz, sim, né, então uhum. ele A vai forma de trabalhar vivenciar é isso. diferente. E esse movimento de vivenciar a análise, de se ouvir, ela é eu digo assim, ela é pesada de carregar, né. Ela é, Nossa, né, ela nossa. eu acho que Uhum, a cognitivo tem, uma linha, né, que permite talvez uma leveza ainda uhum. Mas a nela, pessoa né, precisa se ouvir. precisa se A ouvir. pessoa precisa se E ouvir. ela precisa estar ali. Então quando ela Uhum, vai se uhum, ouvindo, ela vai trazendo, e aí a gente não conduz, não tem como, mas uhum, ela vai isso vai acontecendo, o inconsciente dela vai trabalhando e ela vai até que ela chega num ponto que ela diz: "Eu eu não existo mais, né, eu não uhum, consigo, eu não sei o que fazer, o que que eu faço? O que que você acha que você uhum, faz?", né. Porque essa paciente, uhum. ela queria muito uma resposta, né, Sil. E às vezes eu digo: "É tão perigoso", né, quando alguém vem com uma Que digo, buscando uma internet, coisa resposta. assim, e tem uma fala milagrosa Aham. de: "Isso aqui, 10 passos para mudar a sua vida", né. Ah, Fa tá, trabalho né, a coach, gente tem então não, não. né? Então, né, Enfim, então esse não. movimento que já gera uma situação difícil com a gente. Até porque, Adri, numa situação dessa, olha o quanto impacta o indivíduo. Porque se tem os 10 passos para mudança, a pessoa vai lá e tenta os 10 passos, porque, né? Funciona. Tá dizendo que funciona para todo mundo. Não funcionou. A O psicanálise que que diz assim. aconteceu? Eu?
impacta totalmente na autoestima da pessoa, né? Não só autoestima, né? Ela acaba se achando, também tem a ver com autoestima, incapaz. Por que comigo não Sim. funcionou? Eu fiz algo errado. E a gente busca E nós se somos tão individuais, é muito né? Nós complexo um somos indivíduo, é diferentes, é muito muito complexo. complexo. Então, assim, O a que, o gente diz que dá assim, certo para você talvez não dê para mim, porque a história de vida é não. E a diferente. gente fica pensando assim, Sil, ok, por que na psicanálise a Aham, gente sempre tem essa coisa assim, tá, por que que você tem que focar nesse ser humano lá que vai, uhum, sei lá, uhum. andar no fogo e, né, e tal, tudo bem. Tá, E tudo aí bem. você, né, você precisa fazer ele olhar para aquilo que ele não consegue, né. Ah, ele não consegue, agora você vai conseguir. Você não andava no fogo, Uhum, mas sim, agora em um agora você final de vai? semana você vai andar no fogo, Aham. entendeu? Tá, para quê? Vai mudar o que na vida? E qual que é o objetivo? É um objetivo de De dor, dor, de porque esse dor. indivíduo precisa olhar por que então que uma vida inteira ele gostaria de passar pelo fogo e não Uhum. E conseguiu não entrar. conseguiu entrar. Por quê? Isso é importante, esse vazio, esse O que movimento ali, uhum, esse lugar que ele tá. Por que que ele não entrou ali? Tem uma razão para isso, que precisa ser ouvida e respeitada. uhum, Não para ele uhum. ficar o tempo inteiro em procrastinação, seja lá o que for, não. Para ele realmente se Se conhecer, conhecer. se conhecer. Autoconhecimento, Uhum, Sil, uhum. entende? Saber o mínimo sobre si mesmo. Por que E que eu entender faço o que as eu faço, escolhas. né? Aham, A minha entender. neurose, eu sei que isso aqui não faz bem, eu não paro de fazer. Uhum, Neurose uhum. obsessiva, ok. Vamos olhar para isso. Por quê? Como é que começou? Aham, Por que que ela começou? exato, Né? exato, perfeito. E isso é tão valioso, entende? E é longo, e é penoso, é difícil, mas vale a pena. Os meus pacientes às vezes falam assim: "Nossa, eu" os que estão há Uhum, muitos anos sim, já, né, aham. Sil, porque daí no meu caso, como Sim. eles ficam muitos anos, né, Mas, são Adri, não é 8, só mais no 9 caso da anos, enfim, psicanálise. eles ficam Eles também na ficam, viu eles que ficam na legal, olha uma cognição. Eu tenho informação. paciente de 6 anos já, eles Olha, é ficam. uma coisa bacana. Porque o que eu costumo dizer, o processo de autoconhecimento, ele nunca Não acaba, acaba nunca e ele é né. importantíssimo. Nós mudamos o tempo todo Sil, e nós precisamos enquanto entender nós quanto profissionais, profissionais. antes de maternar, Aham. né. Nossa, total. E aí hoje Existia uma Sil antes da exatamente, maternidade, uma uma Sil Adri depois de uma Ata. antes, e Exato. agora essa Adri precisa de um lugar para Uhum. ela expressar, para ela falar, para ela dizer: "Eu não sei mais aquilo que me Que me interessava antes, hoje interessava eu não não consigo faz nem mais fazer", sentido, por quê? né. Daí a gente fazer essa leitura, né. Fazer isso. Mas E eles como a gente muda, né. Ai, nossa, se demais, né. Eu se a digo que gente para o bem, começa né, Silvia, para o ainda bem, bem, para o né, a gente bem. melhora como ser Aham. humano, né, depois que é mãe, né. Total. Mas E eu digo começa a assim dar importância, eu sempre digo essa frase, após a ser mãe, você começa a dar importância para o que realmente é importante. é, Às vezes coisas que você: "Nossa, eu quero muito", ou é muito não. importante, e você olha, As não tem urgências importância da vida, né, nenhuma. as Não. urgências da vida Aham. são outras, São outras, né, e são totalmente. de fato urgências daí, Aham. né, depois da Sim, maternidade. sim. E eu vejo E é assim, Sil, desafiadora a muito. maternidade. Ah, Ai, dá outro podcast. sim, é verdade. Às vezes meus pacientes falam assim: "Nossa, né, a gente chega aqui, né, Adri", esses que estão há muitos Aham. anos, "e aí você acha que tinha um problema, e aí você descobre que Porque a tua tem vida é 10. muito pior do que você pensava que era, Ai, né". eu falo, eu vim Porque você se de depara com uma coisa acontecer. assim que você fala: "Nossa, eu achei que isso aqui estava certo". E aí você começa vai se ouvindo e fala: Aham. "Mas isso aqui não tá certo, né, Gil?". "Pois é", É né. muito interessante o Sim, é uma processo descoberta terapêutico, é difícil. muito interessante. Você falando me veio outro exemplo. A gente tem muitos exemplos se a gente for falar, mas Muitos exemplos. que a paciente procurou por conta do trabalho. E na primeira sessão não foi falado nada de trabalho. Mas a segunda sessão também não. E nas sessões seguintes também. Não E veio daí, assim, é. porque a gente estava trabalhando coisas lá do passado, né? O porquê que ela estava ansiosa e sofrendo em relação ao ambiente de trabalho, o que que aquilo era,
o que que ela reconhecia naquilo, né, lá do passado, o que que No nosso caso remetia, é como a né, gente trabalhar o sintoma, o né, Sil? É como sintoma, se fosse é para nós isso, né, você vai isso, trabalhar o sintoma, tá, esse isso, sintoma tá esse sintoma tá conversando. aham, O que que ele tá exato, me dizendo, né? exato, aham, Isso, é muito exato, e é lindo, é né, quando lindo. você vê, uma paciente se descobrindo, quando você vê alguém né, essa especificamente as pacientes com Relacionamentos relacionamento abusivo, abusivos, né. já tive histórias, assim, muito sensíveis, Sil, né. Eu tenho uma que é bem do coração, assim, que eu sempre lembro dela, um paciente de muitos anos atrás e que ficou muitos Uhum. anos comigo também. O momento dela, de dizer: "Eu vou sair de Chega. casa, Aham, né, eu chega. não consigo mais, Aham. eu preciso te dizer isso". Mas isso O demora processo muito. levou muito tempo, né, Uhum, foram, violência muito severa, né, uhum. violência verbal, Verbal, física, né, física também. severa, Uhum, sim. E chegamos a muitos extremos, né, muitos extremos mesmo, assim, né, uhum. tanto física, quanto moral, quanto financeiro, então foram muitos Os abusos, né. psicolo muitos abusos, Eu ou acho que foram muitos psicológico, traumas, moral. muitas situações, assim, gravíssimas. Uhum. Mas chegou esse dia e felizmente a gente quase nunca consegue computar uma coisa boa, né. E então quando a gente tem uma coisa boa, acho que vale a pena também a gente dizer: "Existe essa possibilidade, existe essa melhora, existe esse processo", né. E ela dizer: Eu tô pronta", né. Então assim, Sabendo que não vai ser não fácil. vai, e não Ela vai foi. enfrentar É, situações a gente falava antes, né, não foi. de eu Foi imagino. foi foi difícil, foi muito difícil, mas eu acho que não comparado quando ela descobriu isso, ela percebeu que o mais difícil Era ela permanecer. fazia. Aham, era Isso, permanecer ela já naquele sabia lugar. fazer a parte Uhum. difícil, Sim, entende? sim. Aí que ela se deu conta: "Ah, ok, essa aqui não é a parte difícil, né. Isso aqui eu já sei fazer, a parte difícil é o que eu É o que eu passava", passava, o que né. eu Quando eu vivia. não tinha Aham. identidade, quando eu era humilhada, quando eu Duvidava de não mim tinha mesma. mais um respiro, né. Eu ouvi de uma pessoa, também recente, ela me disse: "Eu parecia que era o meu último arzinho, parecia que eu fui para a superfície, né, Uhum, e pegar um uhum. ar Pegar o para me afogar de novo", e e eu sair. pensei, Ou eu me afogo de né, vez, se eu não fizer nada, eu vou eu morrer. acho que acabou aqui, né, Aham. porque eu não aguento mais. Então, quando uma paciente te diz, verbaliza isso, né, que passou pelo consciente, pré-consciente, inconsciente. Inconsciente. O contrário, inconsciente, pré-consciente e É. consciente, né. Passou pelos Passou 3 pelos 3 cenários estágios. e verbalizou, isso já foi processado psiquicamente. Eu não Não aguento aguento mais. mais. Ok, não aguente então, Uhum. né. Você pode não aguentar agora, E agora eu sabe. estou preparada para enfrentar o que vier, mas eu não fico Isso, mais neste isso lugar de é sofrimento. precioso, Hum. Sil. E a gente fica feliz, lógico, né, Feliz, a gente sim, vibra, né, com uma sabe, nossa, a um evolução do desabrochar, paciente, o desabrochar. sabe, Uhum. né, uma sensação de liberdade, uma chance. Sim, uma chance. Algumas Aham. pacientes são uma chance de De vida vida. mesmo, né, Sil. É, porque nós estávamos, né, falando, usando essa tua fala, né, é uma saída deste local de relacionamento abusivo Sim, para uma reconstrução. Não é fácil, sem dúvida alguma, terminar, um relacionamento abusivo, mas é importante e é um processo de reconstrução de identidade, né, reconstrução de identidade emocional. sim. Eu vou ter que me reconhecer, eu não vou dizer resgatar, porque é uma nova mulher com uma nova consciência, né, ela desabrochou, como você É, falou, né, eu vejo, é ela um perceber. desabrechou, desabrochou e isso leva, né, essa reconstrução de identidade emocional leva tempo, precisa de acolhimento, né, de rede de apoio e Fundamental. terapia, Terapia. continuar Falou uma coisa terapia, importantíssima, Sil, que a gente ainda não tinha falado, que é rede de apoio. rede de apoio. Gente, você que tem uma amiga, que tem uma conhecida, que tem uma pessoa da tua família, que vem e te conta,
50 vezes 50 a vezes. mesma coisa e te diz assim: "Ah, ele fez de novo. Uhum. Ai, ele, né? Ai, mas eu acho que Mas agora tá". ele vai mudar agora ou vai ser diferente agora. Assim, o nosso papel, eu digo, não só Social, profissional, nosso papel social social. como amigos, Aham. né, Como conhecidos e tudo, ele não é aconselhar, porque o conselho não serve para não nada, serve. né. Mm-mm. Então, assim, ele não é aconselhar, ele não é moralizar, entende? Julgar, Julgar, de ou forma assim, alguma. se eu se você vir me contar dele de novo, eu não falo Nem mais contigo, é, né. não Então, quero nem assim, saber, eu não, já sei. esse não é o teu Não. papel, Mm-mm. entende? O teu papel é só ouvir, se for 50 ou 150 vezes, Uhum. porque em algum momento Ela ela vai vai se se ouvir. ouvir. Se ela não tiver numa Sim, terapia ou alguma coisa, ela vai né, se se às vezes ouvir. é a chance Aham. que ela tem. E assim, quando todo mundo vai embora, quando ele afastou de todo mundo, ele afastou da mãe, Da do pai, né, uhum. dos irmãos, de amigas, de tudo. Qual que é a chance dessa pessoa que não consegue mais ter autoestima para nada, que não crê em nada, como é que ela vai olhar e vai dizer assim: "Eu vou para onde? Aham. Eu não tenho uma mão, eu não tenho alguém para conversar amanhã. O que que eu faço? Eu vou ficar Uhum. aqui?". Tipo, todos os Porque, amigos se afastaram porque né, foram afastados. Agora, então eu vou ficar aqui, a é, única pessoa, eu não vou encontrar outra pessoa, não tem outra rede de pessoa. apoio, Uhum. precisa de rede de apoio. E aí sim, depois precisa de rede de apoio especializada. Uhum. Sem Terapia, dúvida, sem dúvida precisa ter alguma. terapia, Uhum. porque você vai entrar num processo Pra que é não repetir, isso, que é pra não mais doloroso, repetir. né, Sil, Uhum. que é assim: "Ok, e quando eu estiver me reconstruindo?". Porque aí a gente lembra da outra parte, que é a dependência, Sim, sim, a né. dependência emocional. A dependência emocional, ela é uma doença, é Uhum. grave, né, mina toda essa atividade psíquica saudável. Então, essa paciente, ela vai ter sequelas, ela vai ter comportamentos, ela Uhum. vai sair de um lugar onde tudo é horrível, e aí de repente ela vai encontrar alguém que, Vai sei lá, aparecer no primeiro momento? vou te dar um exemplo de uma paciente que bem assim, depois de um período bem difícil, Uhum. ela se permitiu viver outras histórias, né, e Sim. tudo Uhum. mais. E aí, essa pessoa, enfim, que ela tinha conhecido, era uma pessoa normal, né, uma pessoa Uhum. comum, enfim, tá. Uhum. E aí ela dizia assim: "Ai, Adi, não sei, acho que ele é chato, não sei, sei, não", sabe, por quê? Falta alguma Falta coisa. adrenalina, né, Falta adrenalina. falta adrenalina do Falta caos, o abu adrenalina do ele falta o não chega e eu abuso. não, exatamente. E aí, Falta a cobrança. a gente foi indo e tal, quando ele foi buscar ela, Sil, Uhum. num encontro, né, Aham. ele chegou no horário. E ela não estava acostumada com isso, óbvio. E aí ela me disse uma coisa muito interessante em terapia, ela disse assim: "Adri, você acredita que chegou? A Qual homem gente chega no falou horário? 19, ele estava lá 19". Ai, Adri, me Ela deu acha um estranho. ódio, ela Aham. falou pra mim. Eu fiquei com ódio e eu fiquei, Adri, fiquei ruim. Eu fui ruim para o encontro. Eu sentia que eu estava destrutiva, aí já tinha um pouquinho, Opa, bem uma já estava breve, né, uma mas estava assim consciência uma aí. consciência, ela dizia: "Eu Aham. estava destrutiva, mas eu queria ir embora", Uhum. né. Ela estava expelindo. E aí a gente começou a conversar sobre isso, ok, então ele chegou no horário, né, Uhum, e uhum, esse foi o erro dele, porque você não entrou, em falta, porque ele cumpriu algo que ele prometeu. uhum, Isso não é familiar, né, então o uhum. teu inconsciente ele Exato. vai dizer: "Ei, estamos fora de casa, Uhum, vamos sair daqui, isso aqui não é para uhum, nós", né. uhum. E essa reconstrução, ela vai passar por um processo de autossabotagem muito Muito pesado, grande, muito né. grande. Então assim, e aí tem o outro lado, que também com essa mesma paciente a gente viveu, que foi assim, coisas simples como, ele mandou uma mensagem: "Meu Deus, ele é perfeito". Porque você sai do nada, e aí o pouco é O tudo, pouco é tudo. Uhum. né. Elas perdem a noção do que é Qualquer migalha é amor, qualquer isso, migalha do se que é o torna amor. afeto, do que é um Uhum. relacionamento, do que é uma Um troca saudável. companheirismo, um Perde muito respeito. né, essa Uhum, medida. uhum, Então não tem mais essa medida. uhum.
Então aquilo que é comum, de repente, poxa, a pessoa, né, atendeu o Falou, atendeu telefone, o foi telefone. foi gentil. É. Eu não posso perder esse cara, né, eu não posso perder. Ele é o cara certo, E aí né. muitas vezes inverte. Ela se torna Torna destrutivo. tóxica e Uhum. destrutiva. Enfim, se a gente ficar falando, tem muitos exemplos, né? Sim, Antes você colocando, né, quando faz a terapia, mas se ela tá vivenciando isso e consegue terminar, porque lá a amiga ouviu 1000 vezes e não falou nada, tava ali só como rede de apoio. E ela consegue terminar esse relacionamento. Mas ela não buscou o autoconhecimento, ela não entendeu qual é a dinâmica dela que fez com que ela permanecesse nesse relacionamento abusivo. A probabilidade dela entrar num novo relacionamento abusivo é é gigantesca, enorme. porque Uhum. é o ambiente que ela reconhece como Como natural, saudável. saudável. É. Então, a importância da terapia está justamente nisso. Então, se você que ouviu esse episódio, né, se reconheceu ou lembrou de alguma amiga, de alguma pessoa que está falando sobre, tá tendo essas falas, busque terapia, oriente buscar terapia, né? Acho que o Exatamente, Sil. fundamental é o Fundamental. autoconhecimento Buscar para ajuda. quebrar um ciclo. Exatamente. É o Busque que a gente ajuda, né? vive, às vezes é a forma de se proteger, às vezes é a forma de proteger os teus filhos, né. Se Exato. você está num Uhum. ambiente, não Tóxico. imagine que isso de alguma forma não vai deixar sequelas, né. Isso deixa sequelas. E para as Uhum. crianças isso é Muito muito mais mais. destrutivo do que para a própria vítima, Uhum, né. uhum. Então a gente precisa ter essa consciência, essa tomada de consciência de sim, procure ajuda. Não é um pormenor, entende. É Exato. a tua vida, não existe Uhum. nada mais Mais importante importante do do que que a isso, nossa né, vida, Sil. né? Exatamente, Uhum. exatamente. Enfim, Eu quero, antes Adri. de você finalizar esse Eu podcast. eu ia pedir, acho justamente isso que você quer falar. Sim. Ah, Adri, eu vi nas redes sociais, né, lá no teu Insta, você falando de um livro, me fala um pouquinho disso. Eu vou E falar bem como não trouxe rápido. esse livro? Ai, gente, Que não é assim, sobre relacionamento não, não abusivo, mas é. importantíssimo porque é Isso, educar, né? isso. Criança, a gente tá Esse é um falando da livro, é importância. assim, um projeto lindo, especial seu, né. Uhum, O Júnior, meu esposo, uhum, escreveu, O Mestre das Massinhas. uhum, É uma história, infantil para crianças a partir de 5 anos, uma leitura guiada, uhum, né. uhum, E ele fala sobre esse processo de quem está moldando a vidinha de alguém, né. Então o uhum. mestre das massinhas, ele estava sendo moldado Moldado. por esse mestre, né. E aí esse mestre começa a mudar, né, e isso Uhum. vai trazendo consequências para ele. Onde era tudo colorido, vai Vai perdendo a deixando, cor. vai perdendo a cor, né. Então Uhum. esse livro ele traz uma chamada de consciência para o que a gente está fazendo com os nossos pequenos, dentro de Uhum. casa, Dentro de né. casa. É lindo, é sensível, é um presente para nós psicólogas, Sil, para estar no consultório, sabe, Uhum. para Para trabalhar isso, para trabalhar. presentear. Eu digo, a gente sente falta de coisa boa, né, Sil, para Para trabalhar, coisa com trabalhar coisa com conteúdo. E conteúdo. aí, o Ju pediu, né, a minha participação, porque a gente queria fazer uma coisa muito família, completa, assim. Uhum. E ele falou: "Vamos fazer, a visão do terapeuta. Vamos explicar para essas famílias que estão recebendo esse livro, por que que é importante cuidar, por que que é importante não passar esses traumas para Uhum. frente", né. Uhum. Então eu faço uma participação num capítulo explicando sobre esse cenário, né. Então é um livro muito sensível, ele tem uma página que é só para família, para você parar e construir ali com a tua família uma foto, um desenho, algo, entende. Uhum. É lindo. Nós vamos fazer o lançamento dele, ainda não posso te falar a Aham. data, A porque data. estamos esperando a editora, Uhum. né, que Uhum. eles estão fazendo os últimos ajustes dessas edições especiais que nós fizemos para Para o lançar aqui em lançamento. Caçador. Uhum. Aham. Ele já está disponível na Eu Amazon. vi. Aham. Mas aqui nós, selecionamos, né, uma edição especial dele.
né. Ai, Então que páginas interessante. diferentes e tudo bem legal, com muito carinho, então ele tá ficando pronto, tá ficando, assim, do jeitinho que a Do gente jeitinho sonhou que vocês mesmo. sonharam. E dentro de 1 ou 2 semanas, Sil, nós vamos receber esse material, vamos poder visualizar, tá tudo ok? Sim. E aí nós vamos Aí fazer um vai. lançamento, né, e vamos comunicar todos vocês sobre, né, sobre esse presente, assim, que a gente está Me trazendo. fala novamente o nome do livro? O Mestre das O Mestre. Massinhas. Então, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por leitura. Todo podcast, Adri, eu falo dos livros, né? Às vezes eu trago os livros, né? Sim. Falando do assunto, né, tratado no podcast. Então fica mais uma dica de leitura, né? Obrigada, Um livro Sil. que vai, sem dúvida alguma, contribuir, Vai né? somar. Uhum. Vai somar, vai contribuir para algo que é tão importante, moldar as nossas As nossas crianças. crianças. Sim. Adri, obrigada pela Obrigada, Sil. participação, Foi um tá? prazer, foi uma Foi, delícia, né? Foi né, um foi uma bate-papo. delícia. E isso que eu falo, né? Psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, outras linhas dentro da psicologia, não precisa brigar Não, de não. E a forma gente se alguma. A gosta gente e a se gente se gosta. respeita, né, e a gente sabe da Exato. necessidade uma da outra, né, Sil? Exatamente. Sim. Obrigada e aguardo vocês no próximo episódio.